Olá, bonitos, buenos dias. É, Hoje eu vou fazer uma revisão, então, de todos os conteúdos, tá? Porque a gente já terminou todos os temas que a gente tinha na apostila. A nossa prova vai ser na próxima aula, dia 11, dentro do horário de aula, tá? Então, vai abrir no início da aula e fechar. Então, vocês vão ter meia hora. Eu vou deixar aberto 40 minutos, tá? Mas em teoria é para vocês fazerem a prova em meia horinha, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô online, me mandem perguntas, tá? Se vocês precisarem. Vou fazer uma revisão rapidinha para a gente lembrar quais foram os temas que a gente viu esse trimestre que passou muito, muito rápido, né? Eu tô anexando também o gabarito da apostila, então se vocês quiserem dar uma olhada, corrigir, ele é bem completinho. Vou compartilhar a tela. Então, o primeiro tema que a gente tinha eram os verbos reflexivos, que a gente usa lá. Como ali a gente tem um exemplo. Se caracteriza por la abundância de alimentos vegetais. Então, ele é um pronome átono, se, te, me, te, se, nos, o, se. Que a gente usa também para outras coisas, né? Então, ele não consigo encontrar uma palavra em português para isso. Se refleja en el sujeto e é um pronome pronominal ou reflexivo, né? Por isso que a gente diz verbos reflexivos. Aí a gente tem ali, igual tá no exemplo, o verbo caracterizar, né? Em cada pessoa aqui. Então, eu me caracterizo, tu te caracterizas, ele, ella, você se caracteriza, nos caracterizamos, os caracterizais, se caracterizam. Então, aqui, na verdade, é decorar essa forma aqui, né? Me, te, se, nos, os e se. Então, me para eu, te para tu, se para ele, ella ou usted, nos para nosotros, os para vosotros e se para ellos, ellos ou usted. Reparem, ó, que a gente tem o se para a terceira pessoa, tanto ela no singular quanto ela no plural, tá? A gente viu também lá os pronomes demonstrativos. Então, que é bem parecido no português e no espanhol. Então, a gente tem lá. Aqui, ó, esse primeiro é para quando o objeto ou a coisa que a gente está se referindo tá bem pertinho da gente. Então, por exemplo, aqui na minha mão eu tenho um celular, ele tá na minha mão, ele tá perto, então é este celular. Esta persona. A gente tem em espanhol o neutro, né? Esto. Em plural, este vira estos e esta, estas. Então, aqui a gente tem essa diferença do português e do espanhol, que a gente tem esse, esses, estes e este e estes. Em espanhol, no plural, a gente tem essa troca da E pelo O. Então, a gente tem este, estos, esta, estas. Então, no feminino, a gente só adiciona um S e no masculino, a gente tem que trocar o E pela U, tá bem? Então, esse a gente usa com uma S só, né? Em espanhol não tem dois S. A gente usa para quando não tá nem tão perto e nem tão longe. É como se tivesse no meio do caminho, né? A gente tem, então, esse, essa, e o isso, e essos, essas. Então, igual no português, a gente só não tem o T ali. A gente tem só o S. E quando esse objeto, a coisa que está sendo falada, que pode ser uma pessoa, né? Tá longe, a gente usa aquele
o aquella, aquello para neutro, né? Mas se usa mais aquele, aquella. E em plural, aquellos, aquellas. Por exemplo, aquele amigo de que te hablé ayer, né? Tá longe. Aquellas personas que não hacen nada. É bem tranquilo, né? Porque é parecido também, a gente tem aquele, aquela. A gente tem também aqui e aí, né? Que também servem para mostrar alguma coisa que está perto, né? Ou longe. A gente tinha também lá, lembra que a gente viu os pronomes personales que a gente tem aqui. Eu, tu, ele, ellos, te. A gente tem essa tabelinha ali para mostrar os possessivos. Então, quando a coisa é minha, ou sua, ou nossa. Então, a gente tem aqui duas tabelinhas, porque a gente tem duas formas de usar, igual no português. Quando tá no começo, ou no meio, né, antes daquilo que é possuído, a gente usa o que são chamados de adjetivos possessivos. Então, a gente tem aqui o exemplo da palavra ciudad. Então, e se esta é mi ciudad? Então, ela é minha. Então, o mi, nesse caso ali, ele é para yo. Então, esta é mi ciudad. A gente tem aqui troca quando muda o pronome, né? Então, tu ciudad, su ciudad, nuestra ciudad, vuestra ciudad e su ciudad também. Então, a gente tem o mesmo para a terceira pessoa, sendo ela singular ou plural. A gente tem também plural porque concorda com aquilo que está sendo possuído. Então, no lugar de ciudad, se a gente tivesse a palavra coches, por exemplo, que são carros, né? Estos são mis coches, tus coches, sus coches, nuestros coches, vuestros coches e sus coches. Entenderam? Então, a gente tem mi, mis, tu, tus, sus, nuestro, nuestras, vuestros, vuestros, su e sus. Quando esse possessivo vai no final, que é o que a gente chama de pronomes possessivos, ele muda um pouco, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo. Essa ciudad es mía. Porque a gente tinha aqui, esta es mi ciudad, tá vendo? A frase é a mesma, quer dizer que esta é a minha cidade, mas como esse possessivo tá no final, a gente tem uma outra palavra para usar. Então, a gente tem, quando tá lá no finalzinho, mio, ou mia, né? Nesse caso, porque concorda em gênero também. Tuyo e tuya. Suyo, suya, nuestro, nuestras, vuestro, vuestras, suyos, suyas. Que concordam em gênero e número, né? Então, que a gente tem aí plural e singular. Reparem que quando ele é adjetivo, quando ele vai antes, a gente não precisa concordar em gênero, só em número. E quando ele tá no final, que é quando a gente chama ele de pronome possessivo, ele tem que concordar em gênero e número, tá bom? A gente viu também os advérbios de lugar, que eu tava falando para vocês, que servem, né, pra gente dizer se tá perto, tá longe. Então, para que eles servem? Para indicar uma localização de alguma coisa. Então, a gente tem alguns aqui, ó. O exemplo diz: aqui neste restaurante temos a melhor comida valenciana. Aqui é o advérbio de lugar que indica um lugar que a pessoa está, né? Então, a gente tem aqui, aí e allí, né? Quando tá perto daqui de quem tá ouvindo.
O aí e allí tá longe. Acá, que é o mesmo que dizer aqui. Allá, que é o mesmo que dizer allí, né? Lá. Cerca, perto. Lejos, longe. Enfrente, delante, adelante. Detrás, atrás. Dentro, adentro. Fuera, afuera. Arriba, encima, abajo, debajo, junto, alrededor, donde e adonde. Que tem usos parecidos com o português, né? Então, esses são os advérbios de lugar. Eu tô passando rapidinho porque a gente já viu tudo isso, né? Já assistiu já vários vídeos e é tranquilo. A gente tem também os advérbios de afirmação, são 3 que a gente viu, que essa foi, se eu não me engano, uma das últimas aulas, então deve estar fresco na cabecinha de vocês. Mas vamos lá. Então, os advérbios de afirmação, como dizem, né, servem para expressar afirmações. A gente tem advérbios de afirmação que são usados com uma palavra só, ou locuções adverbiais, que, né, eles querem dizer a mesma coisa, mas a gente usa mais de uma palavra para isso. E a gente tem também alguns terminados em mente, que a gente tem, então, um adjetivo, que a gente colou esse sufixo, né, que em português é sufixo, mente, para fazer isso. Então, a gente tem lá, bueno, cierto, claro, exacto, seguro, sí, también, como no, con mucho gusto, en verdad, por supuesto, sin duda. Em mente temos ciertamente, completamente, efectivamente, evidentemente, indudablemente, naturalmente, precisamente, verdaderamente. Así que tenemos los ejemplos. ¿Podrías ayudarme? Como não, sem nenhum problema. Vê que esse como não, ainda que a gente tenha esse não ali, que normalmente expressa negação, ele quer dizer sim, eu posso, você pode me ajudar? Como que não? Sem nenhum problema. Como não? Então é uma locução adverbial de afirmação. O sí, né? Obviamente. Vamos a la playa? Sí, el día está muy caluroso. Sin duda, es muy guapa. Sem dúvidas. Voy al cine. Yo também. O também de afirmação. A gente tem o ao contrário também. Pera lá, gente. Eu vou ver o que está acontecendo. Vou pausar. Vamos voltar lá. Aqui. A gente já está quase terminando. Então, a gente tem ao contrário, que a gente usa de afirmação, agora a gente tem o de negação, que então expressam, né, negação. Que a gente tem ali palavras jamás, nada, no, nunca, tampouco. Por exemplo, aqui nessa frase, no quero verte jamás. A gente tem 2 advérbios de negação, el no e el jamás. No pise el césped. Não. Nunca diga nunca. Então, se vocês pararem para reparar, todos eles têm um significado similar com o não, com el no, tá bem? Sigue. A gente tinha lá também los advérbios de dúvida, então, que expressam dúvida ou quando a gente não tem certeza, né? Que possibilidades. A gente tem como os de afirmações locuções adverbiales, que a gente não tinha para negação. Por exemplo, acaso, possivelmente, provavelmente, talvez. E as locuções a lo mejor, a lo peor, lo mismo. E vamos ver ali os exemplos. Acaso tienes novio? Por acaso, existe essa possibilidade? Possivelmente é a última vez que te vejo. Possivelmente. É possível, então é uma incerteza, né? Provavelmente iremos ao super. É possível, é provável que sim, mas pode ser que não. Quizás podamos recomponer nossa relação. Talvez vayamos ao campo. O quizá e ele talvez aqui com o mesmo sentido. Não há cambio de significado, vale? E por último, a gente tinha lá, a gente reviu de novo o verbo gustar.
em presente de indicativo. Lembrando que a gente tem aqui, ó, a mí, a ti, a él, ella, usted, a nosotros, a vosotros, a ellos, ellas, a ustedes. A gente tem aqui, ó, me, te, le, nos, os e les, que não mudam. Então, a mí me gusta, a ti te gusta, a ella le gusta, a nosotros nos gusta, a vosotros os gusta, a ellos les gusta. Então, essa formação aqui, ela não muda, tá? Ela é sempre a mesma. O que vai mudar é o verbo gustar, né? Que ele pode ser gusta ou gustan, dependendo daquilo que é gostado, né? Então, aqui a gente tem a palavra chocolate. Então, a mim me gusta chocolate. Mas se eu estivesse falando de chocolates, em geral, eu poderia... O verbo gustar estaria no plural. Então, a mim me gustam chocolates. Ai, Deus do céu. Então, a gente tem que decorar esse comecinho aqui e lembrar que o verbo gustar concorda com o objeto ou aquilo que está sendo gostado, tá? Pessoal, era isso, são esses temas. Não são tantos assim. Assistam a aula e estudem pela apostila, que a prova, como sempre, vai ser baseada em questões que a gente já costuma fazer na apostila, tá? Sempre um pouco de interpretação textual, que é importante. E esses temas. Se vocês tiverem dúvidas, eu tô aqui. Um beijo. Não estão te vendo. Dê tchau. Um beijo.